O Rio em Pauta. Entrevista. A Prefeitura do Rio cancelou festas de Réveillon, mas o governador do Rio disse que haverá uma reunião essa semana para debater o assunto com técnicos da saúde do estado e também do município. Eu vou conversar agora com o secretário municipal de saúde do Rio, Daniel Sorante. Bom dia, secretário, tudo bem? Oi, Melinda, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Secretário, com festa de Réveillon ou sem festa de Réveillon, a variante Ômicron já está no Brasil. E aqui no Rio de Janeiro, já tem algum caso suspeito dessa nova variante? Melinda, o único caso suspeito que a gente teve foi de uma viajante de Joanesburgo. Ela realizou um PCR, ela é uma paciente assintomática e esse caso já foi descartado pela Fundação Oswaldo Cruz, foi constatado como variante Delta. Então, no momento, a gente não tem nenhum caso suspeito de variante Ômicron na cidade do Rio de Janeiro, mas é claro que a gente continua monitorando aí o tempo todo, principalmente todos os viajantes dos países em que já tem a variante disponível. Agora, medidas foram anunciadas, secretário, pela Prefeitura semana passada para conter, o avanço da Ômicron no Rio de Janeiro. Como é que a gente pode fazer esse controle de entrada, além da exigência do passaporte de vacinação? No Brasil a gente está tendo um controle de entrada nesse momento, que é a solicitação do teste PCR. O ideal seria que se solicitasse a vacinação e o teste, mas no momento as fronteiras brasileiras é necessário a apresentação do teste PCR para evitar a entrada de novos casos da variante Ômicron no país. O país já tem 5 casos de variante Ômicron que foram diagnosticados em pessoas que tiveram contato fora do país, então não é um caso de transmissão local, e a gente ainda aguarda mais informações em relação a isso. Secretário, está chegando o verão e os turistas aumentam aqui na cidade. As pessoas não chegam só nos portos e aeroportos. A gente tem visto muita gente chegando de carro. O senhor acredita que já é o momento aí de retornar aquelas barreiras sanitárias na entrada aí das cidades? Melinda, a gente aqui na cidade do Rio de Janeiro, o panorama epidemiológico ele é muito favorável, né? A gente tem muito poucos casos de Covid-19 na cidade nesse momento. É cada vez mais raro você encontrar um caso grave de Covid na cidade. E a gente alcançou uma cobertura vacinal bastante alta. 95% dos adultos já tomaram as 2 doses da vacina. Então a gente hoje pode falar que a gente tem uma barreira vacinal bastante alta na cidade do Rio de Janeiro. Para garantir que os turistas que venham para a cidade do Rio de Janeiro venham vacinados também, a gente implementou uma série de medidas estimulando aí o passaporte vacinal nos restaurantes, bares, para você fazer uma reserva, seja em hotel ou seja pelos aplicativos. É necessário você enviar o seu comprovante vacinal no momento da reserva. Também nossos pontos turísticos, Pão de Açúcar, Trenzinho do Corcovado, vários outros pontos turísticos da cidade exigem o passaporte vacinal. Então, a nossa principal barreira hoje é garantir que os turistas que venham para cá venham vacinados e que a nossa população esteja vacinada e protegida. Secretário, o Rio não está isolado aí do mundo, né? Diante dessas incertezas, o momento é de cautela e de preocupação com a nova variante. O senhor acredita que, a princípio, o melhor é cancelar mesmo o Réveillon? Eu acho que essa decisão já foi tomada, né? O Comitê do Estado já tomou essa decisão. A gente tem um panorama epidemiológico muito favorável nesse momento, mas diante do cenário de incerteza e diante das divergências que estão sendo colocadas em relação ao assunto, foi a única medida que podia ser tomada, né? Então, o senhor descarta essa possibilidade das festas de Réveillon voltarem a acontecer? Ou aquelas festas separadas? Porque a gente fala muito de Réveillon, mas na orla, né? Principalmente a orla de Copacabana, que atrai turistas de todo mundo. Essa mesmo está cancelada. Agora, aquelas pequenas que a gente sabe que eles vão fazer nos hotéis, boates, ou de repente em condomínios, essas estão liberadas? Sim, a gente não tem nenhuma alteração das medidas restritivas na cidade do Rio de Janeiro nesse momento. As medidas restritivas estão colocadas, a utilização do uso de máscara em local fechado e a necessidade de apresentação do passaporte vacinal. Essas são as medidas que estão em vigor na cidade do Rio de Janeiro, é importante que as pessoas cumpram.
Mas a gente não tem alteração no panorama epidemiológico, também não temos alteração nas medidas restritivas nesse momento. O Rio de Janeiro, como o senhor falou, ele está no melhor cenário aí, né? Está assim, desde o início da pandemia do coronavírus. Qual é o balanço atual do número de pessoas que ainda não tomaram a primeira dose? A gente tem aproximadamente menos de 0,1% da população não tomou a primeira dose. Aproximadamente 30 mil pessoas não tomaram a primeira dose na cidade do Rio de Janeiro. E em relação à população que não tomou a segunda dose, a gente tem 5% da população adulta que ainda não tomou a segunda dose. Também a cidade do Rio de Janeiro é uma das cidades que mais aplicou e que tem melhor cobertura em relação à dose de reforço. A gente já tem 22% dos cariocas com a dose de reforço, com a terceira dose. Também aumenta aí o nosso nível de proteção. Mas ainda é pouco, né? 22% só com a dose de reforço. Só acredito que está acontecendo o quê? As pessoas estão com medo de tomar essa dose de reforço. Eu tenho conversado com várias pessoas e os idosos têm reclamado da seguinte forma: eu tomei a AstraZeneca, eu queria tomar a terceira dose da AstraZeneca. Não sei se eu não quero tomar a Pfizer. Aí outras pessoas tomaram Coronavac, eu não quero tomar a outra vacina, queria tomar Coronavac. Qual a possibilidade dessa dose de reforço vir a ser? A gente sabe que está tendo um estudo aí da AstraZeneca querendo que a terceira dose também seja de AstraZeneca. Qual a possibilidade disso ser estendido aqui para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro? A dose de reforço no Rio, ela está correndo no ritmo que tem que acontecer. Não dá para antecipar muito a dose de reforço entre a segunda dose e a dose de reforço. O ideal é que esse intervalo para as pessoas abaixo de 55 anos fique entre 5 e 6 meses. Nenhum país da Europa alcançou essa cobertura de dose de reforço que a cidade do Rio já alcançou. 22%, quase todos os idosos já tomaram a dose de reforço. Então a adesão do carioca é muito alta. É que não deu tempo ainda exato para que eles possam se vacinar. A dose de reforço também é muito segura, a gente já viu que é uma dose bastante segura para a população. Então a gente espera que as pessoas, conforme vai chegando a data delas, elas venham se vacinar. Mas está dentro do esperado, a gente não tem grandes recursos em relação à dose de reforço, nem muitas inseguranças a ela. O Rio está com um surto de gripe, né? A gente está vendo pelo menos umas 2 semanas que a situação está meio complicada, né? As unidades de saúde muito cheias, né? Clínicas da família, postos, hospitais lotados. A gente viu isso em Salgado Filho ontem, sábado e ontem, uma situação complicada, muita gente. O Estado aí, até para ajudar, montou pelo menos 3 tendas do lado de fora de unidades. Está prevista aí pelo menos a instalação de 4 tendas. A gente já tem uma em Marechal Hermes, uma na Tijuca e uma em Botafogo. E teria uma outra ali no Hospital Getúlio Vargas. Essa é uma forma, vai ajudar bastante a prefeitura aí a desafogar ou a diminuir o número de pessoas procurando os hospitais públicos? Vai ajudar sim, Melinda. A gente está com uma demanda muito grande. Primeiro, muitas doenças que não tiveram atendimento adequado na época da pandemia começam a aparecer agora. Outro problema ali na questão do Salgado Filho é que com o fechamento da emergência do Hospital Geral de Bom Sucesso, e ainda quanto mais tempo leva para a reabertura da emergência do Hospital de Bom Sucesso, todos esses pacientes estão sendo direcionados para o Salgado Filho, que dobrou a seu número de atendimentos nos últimos 6 meses, e nesse mês de novembro ainda foram 70% a mais do que no mês de novembro do ano passado. Então o hospital está bastante sobrecarregado nesse momento. Todas as equipes da prefeitura estão trabalhando aí na capacidade máxima. A gente tem lançado alguns editais para a contratação de mais 300 médicos para ajudar nesse período, mas a situação está bem complicada. E a gripe, Melinda, é uma doença que é imunoprevenível. Então ela é prevenível com a vacinação. Então é muito importante que as pessoas procurem um posto de saúde para tomar a sua vacina. A retomada da vacina da gripe deve começar a partir da próxima quarta-feira de manhã.
Ah, porque a vacinação ela foi suspensa, né, no final de semana, por falta de doses. Mas para que o senhor está falando que deve voltar na quarta-feira. Essas doses estão vindo de outros estados, né? Sim, o Ministério da Saúde estava com o estoque zerado para a vacina da gripe. O Instituto Butantan ofertou 3 milhões de doses, caso o Ministério tivesse necessidade de comprar mais, mas o Ministério preferiu fazer um remanejamento interno entre outras unidades da federação, e a gente deve receber as vacinas ainda nessa terça-feira. Secretário Daniel Sorange, para que toda a população aqui do Rio de Janeiro seja vacinada contra a gripe, o Rio precisa de quantas doses e qual é a possibilidade dessa vacinação não ser concluída até fevereiro? Melinda, a nossa expectativa é fazer mais 250 mil doses, que é o que a gente acredita que vai ajudar a conter esse surto de gripe nesse momento. A partir do mês de março, abril, a gente entra num novo ciclo com uma nova vacina da gripe para prevenir para o inverno do ano que vem. Então, não deve ter alteração aí na composição dessa vacina para a gripe para o novo ciclo. Então, agora resta fazer mais 250 mil doses para conter esse surto que está acontecendo atualmente, e depois a gente já começa a planejar o outro ciclo para vacinar toda a população novamente. Secretário, como o senhor falou aí, essa campanha de vacinação contra a gripe é anual, mas as pessoas estão tomando a vacina agora, elas não tomaram na época que elas deveriam tomar. Como o senhor está falando aí, março, abril, geralmente a campanha de vacinação contra a gripe ocorre nesses meses, né? Março, abril, maio. As pessoas estão tomando agora, né? Nós estamos em dezembro. Então muita gente procurou, saiu correndo para os postos em novembro. Tem algum perigo? As pessoas podem tomar a vacina novamente em abril? As mesmas pessoas que tomaram agora em dezembro ou novembro? Elas podem sim, porque a vacina que vai chegar em abril, ela é a vacina com as novas cepas e com outros vírus que circularão no próximo inverno, no próximo ano. Então, apesar de ser a base dela ser a mesma, as cepas e os vírus circulantes são outros, e por isso ela é uma outra produção, ela é uma outra composição. Então podem sim, quem tomou vacina para gripe atrasado agora, pode no próximo ciclo tomar na data correta. Então não tem aquele problema de esperar 6 meses, 7 meses, nem um ano. Pode ter com menos de 6 meses, no caso. Isso, pode fazer junto e também pode fazer junto agora. A gente já sabe que não há problema nenhum fazer a vacina da gripe e a da Covid simultaneamente. A gente está vendo aí, como nós falamos aí sobre o surto da gripe, mas tem muita gente que fica resfriada e acha que está gripado. Qual é a diferença aí do resfriado para a gripe? E as pessoas estão correndo para o hospital e, de repente, para as clínicas da família, elas estão resfriadas e não gripadas. Melinda, nesse momento, a maior parte dos casos é gripe mesmo. O vírus que está circulando é o da influenza A, H3N2. O resfriado tem alguns sintomas mais brandos, e a gripe, geralmente, a pessoa tem febre, tem dor no corpo, tosse, coriza. São sintomas bastante comuns e estão muito presentes na influenza A. E são sintomas muito similares à Covid. Então, as pessoas também podem procurar uma clínica de família ou um centro municipal de saúde para realizar o teste de Covid e afastar a Covid-19 e verificar se é influenza mesmo. A influenza, ela tem uma característica, as pessoas que agravam mais são as crianças de até 6 anos de idade, os idosos, as gestantes e também idosos, gestantes, crianças. Essas pessoas precisam procurar uma unidade de saúde para pegar um medicamento de tratamento para a influenza, que é o Tamiflu, que é um medicamento que ajuda a impedir a gravidade. Agora, as pessoas, porque a gente fala, a vacina contra a Covid não garante que a pessoa não vá pegar Covid. Ela pode pegar Covid, mas vai ter uns sintomas mais leves. No caso da gripe, inibe mesmo que a pessoa tenha a gripe? Ou ela pode pegar a gripe com os sintomas mais leves? Ela pode pegar gripe com sintomas mais leves. Isso vai confundir com resfriado, com vírus essencial respiratório. Mas o vírus que circula na maior parte do tempo agora mesmo é o vírus da influenza A. O senhor já pegou gripe? Eu não peguei, eu me vacinei, então
Espero que a minha vacina continue aí me protegendo aí por um bom tempo. Obrigada, secretário. São quase 10 horas da manhã. Eu conversei com o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorange. Muito obrigada e um bom dia, secretário. Bom dia, Melinda. Beijo. O Rio em Pauta, com Ermelinda Rita.